Fala pessoal, tudo bem? Luiz Vitor aqui e hoje eu vou te ajudar com esse vídeo a saber escolher da melhor forma possível o melhor notebook para você comprar. Então se você entende pouco ou nada de tecnologia, assiste esse vídeo porque eu vou te mostrar passo a passo para você entender de uma forma muito simples e saber escolher exatamente o melhor notebook para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links dos notebooks que forem citados nesse vídeo e adicionalmente eu vou deixar também o meu WhatsApp, porque se você ainda tiver dúvida, mesmo depois de assistir esse vídeo, basta me chamar lá que eu tento te ajudar, beleza? E se você gosta de tecnologia ou achou que esse vídeo te ajudou, dá aquela força, se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Sem mais lenga-lenga, vamos ao vídeo. Seguinte, primeiro ponto é que você precisa entender o momento atual do mercado. Praticamente todos os produtos da área de informática, eles têm os seus preços atrelados ao dólar. E o que está acontecendo? A gente está vivendo pandemia e a gente está com dólar muito alto nesse momento aqui no Brasil. Adicionalmente, as cadeias de produção de produtos, de componentes de informática, elas estão com dificuldades de fornecimento, isso não só no Brasil, como no mundo todo. Então, o que aconteceu? Toda essa conjuntura de fatores fez com que os preços dos notebooks e dos equipamentos de informática no geral fossem para as alturas. Então, o valor que você conseguiria pagar no notebook há 4, 5, 6, 7 anos atrás, você não vai conseguir mais pagar agora. A gente está vivendo um momento de mercado diferente, está realmente tudo mais caro. E aí você me pergunta assim, Vitor, tu acha que os preços vão normalizar? Eu acho que vão normalizar sim, mas não no curto prazo. Primeiro que a gente ainda está vivendo um cenário de pandemia, segundo que 2022 vai ter eleições, que é um momento de turbulência política. Então assim, eu não vejo no curto prazo uma chance muito alta do dólar baixar e das máquinas voltarem aos valores, aos patamares de preço que estavam aí há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, o que eu vou te falar? Se você já tem um notebook agora e está pensando em fazer upgrade, mas o teu notebook está funcionando tranquilamente, se você puder segurar a sua compra, pode fazer sentido. Se você conseguir segurar uns 2, 3 anos, talvez você consiga comprar com preço melhor lá na frente. Só que se você está precisando agora, se você está precisando no curto prazo, se você está precisando daqui a 6 meses, 1 ano no máximo, não adianta. Você vai ter que realmente procurar a sua máquina e entender que o cenário mudou e tentar fazer a compra no melhor custo-benefício possível dentro da realidade atual de preço. E é isso que eu vou tentar te ajudar nesse vídeo para que você consiga comprar o seu notebook com o melhor custo-benefício possível. Primeira coisa que você precisa saber quando você for comprar, quando você for pesquisar um notebook, é qual categoria você está buscando. Eu vou fazer uma comparação para você entender mais fácil. Se você vai comprar um carro, não faz sentido você procurar uma caminhonete, uma SUV, um carro compacto, um sedã e um hatch. Todos são carros de categoria diferente. Então, se você chegar para alguém, para um vendedor de carro e disser, olha, eu estou em dúvida entre uma caminhonete, um sedã, um hatch, não sei o que, o vendedor vai virar para ti e vai dizer, olha, eu acho que talvez você precise se decidir pelo menos em qual categoria você pretende ir, E entender também qual é a questão de orçamento que você tem para investir. Com o notebook é a mesma coisa, a gente tem diversas categorias diferentes e se você entender mais ou menos a categorização de cada notebook, vai ficar mais fácil, você vai ficar com menos opções para você escolher. A primeira categoria que eu vou te falar aqui, eu vou chamar de categoria de notebooks de baixíssimo custo. Essa categoria, nos preços atuais, é uma categoria de notebooks que o preço deles gira em torno de R$2.000. Nessa categoria que eu estou chamando de baixíssimo custo, você vai encontrar marcas como Positivo e Multilaser. Sendo bem direto ao ponto contigo, eu não te indico comprar máquinas dessa categoria. Por quê? Porque essas máquinas, das duas uma, ou elas têm componentes que não suportam nem o uso básico do dia a dia, ou elas têm pouca memória, ou elas têm pouco armazenamento, ou elas têm um processador muito ruim. E além dessa questão da configuração, que pode te trazer travamentos e lentidão na tua máquina, ainda tem a questão da construção delas. Essas máquinas de baixo custo, elas têm uma construção, uma carcaça, dobradiças, teclados, touchpad, elas têm uma construção muito focada em economia de preço. Então, elas são máquinas que, cedo ou tarde, você vai ter dor de cabeça. Ou você vai ter dor de cabeça com um problema de carcaça, de construção, de alguma coisa que vai quebrar no teu notebook, ou você vai ter problema de lentidão ou de travamento. Então, por que eu não te indico hoje você partir para essa linha de baixo custo na casa do R$2.000? Porque é questão de tempo até você ter dor de cabeça. Se você ainda assim quiser ir
ir para essa faixa de preço, depois não diga que eu não avisei, porque muito provavelmente agora você vai comprar um notebook desse de R$ 2.000, mas daqui a, sei lá, um ano e meio você vai estar com um notebook cheio de problema na mão e você vai ter que fazer outra compra. Então esse é o famoso barato que sai caro. A próxima categoria é a categoria que eu estou chamando de notebooks de entrada. Esses notebooks de entrada são os notebooks que eles são feitos para uso mais básico. O que é que eu chamo de uso básico? Trabalho, estudo, utilização de Word, Excel, PowerPoint, navegação na internet, ou seja, um uso de leve a moderado. Essa categoria agora em 2021 ela tem preços que giram entre R$ 2.800, R$ 3.000 até uns R$ 4.500. Exemplos de notebooks que são de entrada: Lenovo S145, Lenovo B330, Acer Aspire 3, Acer Aspire 5, Asus VivoBook X543, Samsung Book X20, X30, X40, X50 e Dell Inspiron 3583 e 3584. Quais são as características comuns a essas máquinas de entrada? Primeiramente, a carcaça delas é de plástico, com algumas raríssimas exceções. Então, essa construção, ela realmente não é das melhores, né? A durabilidade do plástico, ela é realmente um pouco inferior à durabilidade de notebooks que são feitos em metal. As telas desses notebooks de entrada não são telas assim muito maravilhosas, não são telas indicadas para quem vai trabalhar com trabalhos gráficos, quem vai editar fotos e tal. São telas médias, são telas que para a maioria das pessoas vai funcionar, vai agradar, mas não são telas excepcionais. E, adicionalmente, os teclados e os touchpads dessas máquinas também são componentes bons, ok's para um uso normal, mas que também não são muito bons, não são excelentes. Outro ponto também é que alguns modelos dessa categoria, como o Lenovo S145, o Acer Aspire 5, eles têm diversas configurações possíveis. Então, é totalmente possível você ter uma máquina dessa de entrada, com a carcaça mais simples, mas dentro dela você ter uma configuração parruda, né? Com processadores bons, com SSD. Então é totalmente possível você ter uma máquina dessa que não trave, que seja veloz, que você tenha uma máquina que resolva a grande maioria dos seus problemas do dia a dia. Minha opinião sincera sobre essa categoria de máquinas de entrada: eu acho que ela resolve o uso de muita gente, talvez mais de 90% das pessoas. Uma máquina de entrada seja suficiente. Por quê? Porque elas têm diversas configurações possíveis, elas prezam por uma questão de custo-benefício razoável. Claro que com o dólar do jeito que está, é difícil você dizer que elas ainda são custo-benefício, mas dentro do mercado hoje são as mais em conta. Então, o resumo da ópera: se você precisa do notebook para assistir aula, para fazer live com alunos, para fazer aulas EAD, para assistir YouTube, navegar na internet, abrir Word, Excel, PowerPoint, se o seu notebook que você precisa é para fazer essas coisas básicas, uma máquina dessa categoria provavelmente vai te atender com total tranquilidade. A minha indicação é que, se você for partir para alguma máquina dessa categoria, que você escolha pelo menos uma com 8 GB de memória RAM e SSD. Por quê? Porque é o mínimo necessário hoje para que você não tenha problema de lentidão ou de travamento. Processador, você pode escolher basicamente qualquer um, que para uso básico é tranquilo. Se você escolher uma configuração dessa boa, provavelmente ela vai servir para a maioria dos usos básicos que você tiver. Pontos fracos dos notebooks dessa categoria: como eu já te falei, a carcaça de plástico, né, que é uma carcaça que não é tão resistente quanto a carcaça de metal. A bateria desses notebooks, ela não costuma ser uma bateria muito boa, que tem uma autonomia muito grande. Então, normalmente as autonomias vão girar aí entre 4 a 5 horas em média. E as telas desses notebooks não são telas assim maravilhosas, mas são telas que resolvem para a grande maioria dos usuários. Para quem que eu indico os notebooks de entrada? Primeiro, qualquer pessoa que esteja com orçamento restrito, porque se você não tem mais de R$ 5.000 para pagar no notebook, você não tem para onde correr, você vai ter que ir para algum modelo de entrada, né? Já que os modelos de entrada giram aí entre R$ 2.800, R$ 3.000 a R$ 4.500. Outros perfis indicados para essa categoria de notebooks de entrada: estudantes, professores, universitários, profissionais liberais e demais pessoas, demais usuários que precisam de um notebook para uso básico, e que essas pessoas, obviamente, tenham uma certa restrição orçamentária.
orçamentária, que não possam gastar mais numa máquina que tenha mais qualidade. Então, são essas as indicações que eu faço para essa categoria. Para quem que eu não indico essas máquinas de entrada? Eu não indico para profissionais de TI, estudantes ou profissionais de arquitetura, pessoas que vão trabalhar com edição profissional de vídeo, de áudio, de fotografia, e também não indico para quem vai fazer uso constante de softwares 3D, como AutoCAD, Revit, SketchUp, esses softwares assim que exigem uma questão gráfica, que exigem configurações mais potentes, que exigem uma máquina mais robusta, né? Então todas essas pessoas que têm um uso mais específico, um uso mais pesado do notebook, eu não indico que fique nessa categoria de entrada. Eu não tô te falando que um notebook dessa categoria não consiga editar vídeo, não consiga editar imagens, não consiga abrir um software de arquitetura, eu não estou dizendo isso. Só que, para quem vai trabalhar com isso, para quem vai mexer diariamente, todos os dias, né? Para quem trabalha profissionalmente ou quem faz uso pesado da máquina, eu não indico. Agora, se você vai fazer um uso desses softwares mais específicos e mais pesados, né? Esporadicamente, aí pode sim fazer sentido você comprar um notebook dessa categoria. A próxima categoria é a dos Ultrabooks Premium. E aqui nós não estamos falando de qualquer Ultrabook, e sim de um Ultrabook que tem a questão da portabilidade, que é realmente ultra fino e que tem características de máquinas mais refinadas. Os Ultrabooks são notebooks que são pensados para as pessoas que se importam com a portabilidade, então pessoas que se movimentam muito com o notebook, que precisam levar ele para visitas a clientes ou viajam muito, e são notebooks que são pensados para unir a portabilidade, a leveza, com uma configuração boa, suficiente para você fazer os seus trabalhos e para você resolver seus problemas do dia a dia. Essa categoria dos Ultrabooks Premium, ela já é mais cara, né? Até porque a construção desses notebooks, ela é mais premium, mais refinada, e a gente está falando aí de notebooks que vão girar entre R$ 5.500 até R$ 10.000, e algumas chegam até a passar desse valor, dependendo do modelo que você vai escolher. Exemplos de notebooks que estão nessa categoria dos Ultrabooks Premium: Asus X512, Asus ZenBook, Samsung Galaxy S, Dell Inspiron 5490, Dell Inspiron 5590, Dell XPS, MacBook Air, MacBook Pro, LG Gram, entre outros. Quais são as vantagens dos Ultrabooks Premium? Primeiro, a autonomia de bateria deles normalmente é muito boa, então são notebooks que você consegue ficar 8 horas às vezes ou até mais com eles fora da tomada. A tela desses notebooks já é uma tela relativamente melhor que a dos notebooks de entrada, então a grande maioria das telas já são Full HD, com contraste melhor, com uma fidelidade de cores melhor, e algumas telas chegam até a ser 4K, como no caso do Dell XPS e alguns outros modelos que têm essa opção. Adicionalmente, a construção desses Ultrabooks já é melhor. A carcaça deles normalmente já é em metal, o touchpad desses Ultrabooks são melhores, o teclado normalmente é bom. Pontos fracos dos Ultrabooks: normalmente o preço deles é muito alto, se você pegar alguns modelos é extremamente alto para nossa realidade, como MacBook Air, MacBook Pro, Dell XPS, a gente está falando de máquinas aí na casa de 8, 9, 10 mil reais, às vezes até mais. Outro ponto também que pode ser um ponto fraco para algumas pessoas é que normalmente os ultra finos, eles não têm uma capacidade gráfica tão alta, porque eles não são notebooks que foram pensados para ter uma placa de vídeo dedicada. Alguns até têm, mas não são placas muito potentes. Então, para quem vai precisar fazer edição de vídeo ou para quem vai precisar trabalhar com software 3D, muito provavelmente o Ultrabook talvez não seja a máquina mais indicada. Para quem eu indico os Ultrabooks Premium? Médicos, contadores, advogados, profissionais liberais que não têm restrição orçamentária, profissionais talvez da área de vendas, né, que precisam visitar clientes constantemente, que precisam ter portabilidade, profissionais ou pessoas que precisam viajar muito e precisam levar o notebook na mala, designers, profissionais criativos, profissionais de TI, desenvolvedores, fotógrafos, corretores de imóveis, entre outros perfis. Para quem que eu não indico os ultrafinos Premium? Para qualquer pessoa que esteja com restrição orçamentária. Então, se você não tem acima de 5 mil reais para pagar no notebook, não adianta, porque essa categoria é realmente uma categoria mais cara. E eu não indico também para profissionais, pessoas que trabalham com edição de vídeo 4K, ou para profissionais, por exemplo, que trabalham com software de engenharia, software 3D, porque essas pessoas normalmente
naturalmente elas vão precisar de máquinas mais potentes. A próxima categoria que eu vou te falar é a dos notebooks gamers. Essa categoria, ela tem uma principal diferença de todas as outras, que é a categoria que mais exige processamento gráfico. Então, normalmente os notebooks gamers sempre vão vir com uma placa de vídeo dedicada, também chamada de placa gráfica. Quando você pega um notebook mais comum, mais padrão para uso geral, ele vem com uma placa gráfica que a gente chama de placa onboard. Então, essa placa ela tem a memória dela compartilhada dentro do notebook, né? Por quê? Porque você não vai precisar usar a memória gráfica para coisas mais exigentes. Já no caso do notebook gamer, como a placa gráfica vai ser exigida em alto nível pelos jogos pesados ou pelos softwares que exijam realmente uma capacidade gráfica, como por exemplo softwares de engenharia e de arquitetura, então no caso do notebook gamer ele vem com essa placa dedicada que é justamente para tentar rodar melhor essas aplicações que exigem o máximo do máximo dos gráficos. É por isso que o notebook gamer, além de ser indicado obviamente para as pessoas que vão jogar, ele também serve para profissionais que vão fazer edição de vídeo e também serve para os profissionais que vão trabalhar com software de arquitetura, engenharia ou 3D. Então ele é uma máquina que acaba sendo um pouco multiuso. Os notebooks gamers, eles não são baratos, tá? São máquinas que vão girar em torno de R$ 5.500 a R$ 10.000 ou até mais caro, dependendo do modelo. Exemplo de notebooks gamers: a linha Legion da Lenovo, a linha Nitro da Acer e o Dell G3 e o Dell G5 e adicionalmente os notebooks da Avel e da 2AM. Normalmente, por conta de todos os componentes que o notebook gamer precisa ter, eles são maiores, então são notebooks que normalmente têm telas de 15 polegadas ou até um pouco maiores, às vezes 16 ou 17 polegadas, e normalmente os notebooks gamers eles são mais pesados que os notebooks da linha de entrada e os ultrabooks. O notebook gamer, com algumas exceções, ele não é uma máquina que foi feita pensando em portabilidade. Então, ele não é um notebook que é tão simples de você ficar carregando para um lado e para o outro. Se você precisa de portabilidade, se você precisa visitar clientes, se você precisa viajar muito com seu notebook, pensa bem antes de comprar um notebook gamer, porque ele não é assim extremamente portátil. Outro ponto que é um grande calcanhar de Aquiles nos notebooks gamers é a questão da dissipação de calor. Quando você está jogando, isso exige o máximo dos componentes do seu notebook. Processador, placa gráfica. Isso tende a gerar bastante calor. E alguns notebooks têm problema com aquecimento. Alguns notebooks da linha gamer, quando você está jogando ali nele, você sente até na sua mão um calor muito grande. Outros já são um pouco melhores nessa questão de dissipação de calor, mas não tem milagre. O notebook gamer ele é um notebook que ele esquenta mais do que um ultrabook ou do que um notebook de entrada. Por quê? Porque ele tem mais componente, ele exige mais graficamente, quando você está jogando, né? Você está usando toda aquela capacidade. Então, assim, pela própria construção, pelo próprio modelo, pelo próprio design do notebook gamer, ele já é naturalmente uma máquina que vai esquentar mais. Isso, claro, considerando que você vai usar o notebook gamer no máximo. Se você tiver um notebook gamer, mas estiver, sei lá, só acessando a internet, aí provavelmente ele não vai esquentar tanto. Os notebooks gamers normalmente têm telas boas, principalmente porque eles são feitos para um público que vai jogar, então as telas têm uma frequência legal de atualização e muitas telas têm cores fiéis e tal, enfim. Em relação à autonomia de bateria, ela normalmente é baixa no notebook gamer, ele não é um notebook que foi feito para você passar muito tempo fora da tomada, então não espere autonomias acima de 4, 5 horas no máximo, dependendo do seu uso. E outro ponto a se considerar é que esses notebooks gamers, a grande maioria tem um design um pouco espalhafatoso, então são notebooks com detalhes em vermelho, alguns têm o teclado com luz vermelha, se você pegar, por exemplo, o Acer Nitro 5, ele já tem um design mais agressivo e tal. Então se você vai ter um notebook para trabalho, você vai visitar cliente, talvez não seja tão interessante pegar um modelo desse muito chamativo. Apesar de que você tem alguns modelos gamers também que são mais sóbrios, como o próprio Lenovo Legion. Para quem eu indico notebooks gamers?
Óbvio, para quem vai jogar muito no PC e jogar jogos pesados, jogos que exijam muito do seu notebook, para profissionais de edição de vídeo e para profissionais que vão trabalhar com softwares 3D de engenharia ou arquitetura. Para quem eu não indico o notebook gamer, óbvio, para quem não joga, para quem precisa de um equipamento portátil, para quem precisa de autonomia de bateria e para quem tem um orçamento restrito. Então, se você está em alguma dessas opções, eu não te indico o notebook gamer. Próxima categoria, notebooks corporativos. Como o nome já diz, notebooks corporativos são notebooks que são feitos pelas marcas para atender ao mercado empresarial. Então, eles são notebooks feitos para trabalho e a grande diferença dos notebooks corporativos para os notebooks do mercado doméstico, do mercado do varejo para o usuário final, é que os notebooks corporativos eles têm uma série de testes militares muitas vezes, então eles são mais resistentes, eles são mais robustos e alguns passam por teste contra poeira, contra calor, contra frio, alguns têm resistência a cair água no teclado, café no teclado, alguns têm resistência a choque, queda, torção, a um monte de coisa. Então esses notebooks corporativos são realmente notebooks que são feitos pensando em durabilidade, em funcionamento a longo prazo e eles são feitos para dar o mínimo de defeito possível. Adicionalmente, essas máquinas corporativas elas já vêm com algumas funcionalidades de segurança que se encaixam para o ambiente empresarial. Então, se você pegar, por exemplo, o chip da Intel, o processador da Intel, ele tem um negócio chamado vPro, que é uma funcionalidade para ajudar as pessoas da TI a administrar o parque de computadores como um todo. Além disso, tem algumas outras funcionalidades de segurança, como leitor de impressão digital e algumas outras coisas que se encaixam mais para o ambiente empresarial do que para o usuário final. Outro ponto legal das máquinas corporativas é que o suporte delas é diferenciado. Então, por exemplo, se você comprar uma máquina ThinkPad, da linha ThinkPad da Lenovo, você vai ter uma garantia on-site. O que é a garantia on-site? É a garantia onde o técnico vai na tua casa ou na tua empresa para consertar a máquina. Então, isso é totalmente diferente da garantia padrão que a gente tem quando compra uma máquina doméstica, que você, se der problema, às vezes você tem que mandar para uma assistência técnica, ela passa vários e vários dias até você receber de volta. Então, quando você compra uma máquina corporativa, dentro do preço daquela máquina já está incluso uma garantia diferenciada, uma garantia que vai fazer você passar o menor tempo possível parado. Você vai abrir o chamado, o técnico vai na tua casa, resolve, já troca peças se for necessário e já deixa a máquina totalmente funcional. Normalmente os notebooks corporativos vêm com 3 anos de garantia, alguns até com 5 anos de garantia, ao invés de 1 ano, que é a garantia padrão das máquinas domésticas. Então, para quem realmente se importa com garantia, com suporte, né, para quem não quer ter dor de cabeça, quer ter uma máquina que dure, pode ser que faça sentido você comprar uma máquina corporativa ao invés de uma máquina pro usuário final. Pontos fracos das máquinas corporativas. O primeiro é que normalmente, na maioria dos casos, as telas dos notebooks corporativos não são tão boas assim. Por quê? Porque são telas feitas para trabalho, né? Não é uma tela feita para um uso específico, né? É uma tela para o cara que está ali no escritório. Então não são telas assim tão maravilhosas, com algumas exceções, tá? Segundo ponto fraco, são notebooks mais caros, não existe almoço grátis. Se você quer um notebook durável, que não quebre, que tenha teste militar, que tenha resistência à água, a café, que tenha um suporte diferenciado, que a pessoa vai na tua casa, obviamente, você vai ter que pagar por isso. E o terceiro ponto, que pode ser um ponto fraco para várias pessoas, é que esses notebooks, eles normalmente não vêm com placa gráfica dedicada. Então, para quem precisa de placa gráfica dedicada para jogo, para software de engenharia, arquitetura, alguma coisa assim, normalmente não é o comum dessas máquinas virem com placa de vídeo. Para quem eu indico os notebooks corporativos? Eu indico para você que gosta de comprar coisa durável. Se você passa 4, 5 anos ou até mais tempo com o notebook, pode valer a pena, pode ser que vale a pena você comprar um notebook corporativo. Se você quiser o Corolla dos notebooks, né, aquele notebook que provavelmente não vai quebrar, ou que você vai passar muito tempo com ele sem dor de cabeça, o notebook corporativo pode ser a máquina ideal para você. Se você também gosta de ter uma garantia diferenciada, né, uma garantia que a pessoa vai na tua casa resolver, se você não gosta de ter essa dor de cabeça enviando para assistência técnica, se você não entende tecnologia, né, ou se você realmente não se importa em pagar um pouco mais caro para não ter dor de cabeça, eu te indico fortemente
comprar um notebook da linha corporativa. Exemplos de máquinas de linha corporativa: Lenovo ThinkPad E14, Lenovo ThinkPad T495, Lenovo ThinkPad T480, HP EliteBook 830, G5, G6, 840, G5, G6, G7, Dell Latitude 7490, 7480, todas essas são máquinas da linha corporativa. Para quem que eu não indico as máquinas corporativas? Primeiro, quem não tem orçamento. Segundo, quem vai querer uma máquina para jogar. Terceiro, quem vai precisar de uma máquina para fazer trabalho de edição de vídeo, para fazer trabalho de engenharia, arquitetura ou 3D. Existe uma linha específica dentro da linha corporativa só para atividades de engenharia, arquitetura, 3D, edição de vídeo, para trabalhos mesmo pesados. Essa linha se chama Workstations. Só que a gente está falando de máquina de 15, 20, 25 mil, 30 mil reais. Isso aí a gente tem que fazer um vídeo específico só para elas. Então, no geral, as máquinas mesmo mais padrões, assim, corporativas, elas não são feitas para trabalhos muito exigentes. Bom, finalizei agora as categorias. Já te falei várias categorias e agora que você tem mais ou menos ideia de qual categoria se encaixa para o que você está procurando, o próximo passo é saber qual a configuração que você vai escolher do seu notebook. Segredo da configuração é o seguinte: não compre o notebook com menos de 8 GB de memória e sem SSD. Por quê? Porque senão você vai ter dor de cabeça, você vai ter lentidão e você vai ter travamento. Notebook atualmente precisa ter pelo menos 8 GB de memória e um SSD para funcionar bem, para funcionar rápido e para não te dar dor de cabeça. Processador. Atualmente você tem duas linhas de processadores principais. Você tem a linha Intel, que é o famoso Intel i3, i5, i7, e você tem também uma linha chamada Ryzen, da AMD. Antigamente, lá atrás, as pessoas falavam mal dos processadores AMD. Realmente não eram tão bons quanto os processadores da Intel. Hoje em dia isso é balela. Os processadores Ryzen são tão bons ou até melhores que os processadores Intel. Então, se você for comprar a sua máquina, não tenha medo se você vir lá Ryzen. Se você viu o processador Ryzen, pode comprar, que são processadores excelentes, zero problemas atualmente, beleza? Sobre processador, você não precisa se preocupar tanto com o processador se seu uso for básico. Então, se você for um usuário de videoaula, EAD, planilha, Excel, PowerPoint, navegador, Chrome, essas coisas assim, o processador não vai ser gargalo para ti. Então, você pode comprar um processador Intel i3, você pode comprar um Ryzen 3, você pode comprar um Ryzen 5, Intel i5, ou um Intel i7, ou um Ryzen 7, que o processador não vai ser problema. Se você comprar o 3, né, tanto o i3, o Ryzen 3 ou o Intel i3, que são os processadores mais em conta e os mais de entrada, mesmo assim, para uso básico, eles são suficientes. Então não se preocupa tanto com o processador. Tua maior preocupação tem que ser memória e SSD. Já se o teu uso for um uso exigente do notebook, se você vai trabalhar com programação, se você vai trabalhar com desenvolvimento, se você vai trabalhar com edição de vídeo, se você vai jogar jogos pesados, se você vai trabalhar com engenharia e arquitetura, aí sim a configuração vai ser importante. Então, se você tem o uso básico, basta tomar cuidado com SSD e memória, mas se você vai ter um uso mais específico, mais exigente, aí você realmente tem que ver com cuidado a configuração para fazer um trabalho bom na sua máquina, para a sua máquina não ficar travando com o trabalho que você for fazer, seja edição de vídeo, seja jogo, seja algum software de engenharia, 3D, enfim, alguma coisa nesse sentido. Conclusão: comprar um notebook, escolher um notebook, para quem não entende tecnologia, parece ser algo muito difícil, mas eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido pelo menos melhorar um pouco tua vida, para você ter mais ou menos noção da categoria que você quer comprar e ter mais ou menos noção dos modelos que você tem à disposição. Se você quiser ver vídeos específicos de indicações, eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu indico, né, que eu falo mais sobre notebooks especificamente. Eu
não falei tanto sobre notebooks específicos nesse vídeo, porque senão ia ficar muito extenso, mas eu vou deixar aqui na descrição outros vídeos que você pode assistir para tirar dúvidas mais específicas sobre alguns modelos de notebook. E para finalizar, se você ainda assim tiver dúvida, me chama no WhatsApp que eu vou tentar te ajudar. O link tá aqui na descrição. Era isso que eu tinha para te falar. Muitíssimo obrigado. Se você gostou desse conteúdo, por gentileza, não esquece de se inscrever no canal e deixar teu like para ajudar a gente a continuar crescendo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.